Nos bastidores de Brasília. As histórias que a história não conta. Apresenta Entre a quietude da roça e o alvoroço da cidade. Uma história verídica de Antônio Almeida Leite. Antônio nasceu em 1975, em Januária, estado de Minas Gerais. Ele não sabe ao certo, mas acha que veio ao mundo em casa, pelas mãos de uma parteira. Sua família era formada por pai, mãe e 10 filhos, sendo ele o mais novo. Seus irmãos eram daqueles que zelam pelo bem-estar do caçula. Toninho era alimentado, banhado e até pegava carona nos ombros dos mais velhos, como se fosse um filho. Lembra-se com carinho. Cresceram em uma fazenda, uma vida bem diferente da que se leva na cidade. Sem água encanada, era necessário trazê-la diariamente do riachinho, 500 metros abaixo de casa. Sem eletricidade, só se via luz artificial nas raras viagens à cidade de Januária ou Pandeiros. Sem geladeira, a comida era feita na medida das bocas, para não deixar sobras. Caso ameaçasse chover, corriam para catar lenha antes que tivessem que secá-la por horas no fogão. Ao anoitecer, não restava alternativa, a não ser se recolher para dormir no mesmo horário das galinhas. O pai de Tony, de nome também Antônio, plantava milho, feijão e mandioca para o consumo da família, vendendo o que sobrava nas imediações. Na falta de brinquedos, as crianças se divertiam com os animais: galinha, porco, cachorro, cabrito, jumento, cavalo. A fazenda era quase um zoológico de bichos domésticos e animais de criação. Contanto por cuidar, as crianças precisavam ajudar e dividir tarefas. Tony contribuía levando a comida dos trabalhadores e as ferramentas mais leves. O restante da infância gastou brincando de esconde-esconde, queimada e pulando corda no intervalo de suas obrigações. A família Leite era unida. Os avós, tios e primos viviam em propriedades vizinhas, com a devida distância que só se alcança no grito, como acontece nas áreas rurais. Os moleques sobavam amendoim nas roças e, no caso de um flagrante, podiam correr para um mato antes que o chelezado os alcançasse. Caso estivesse ocupado, o dono da roça nem se esforçava em caçar os sobrinhos e o assalto acabava esquecido. Entre as traquinagens que faziam, a mais comum era desviar o caminho da roça ou da escola para nadar no córrego Mucambinho. Nada muito grave, mas travessuras não passavam de graça naqueles tempos. Em casa, a mãe pegava de chinelo. Na escola, a professora dava com a régua na palma da mão de menino atentado. Antônio nunca tomou palmatória, porque não gostava de duvidar. Mantinha-se discreto na multidão de crianças de toda idade, misturadas em uma sala de aula. A escola de Tony ficava em um arraial do bairro vizinho, a quase 1 hora de caminhada na chinela, até os dedos dos pés encardirem. Naquele tempo, sapato fechado era que chute, e tinha que economizar a sola. Na caminhada para as festas, só se calçava na chegada, que era para durar toda a vida. Antônio herdava os sapatos já desgastados pelo uso dos irmãos maiores, mas ainda assim os cuidava como se fossem um tesouro. A mochila escolar era um saco de arroz vazio, onde se carregava coisa pouca. O material escolar precisava durar até o fim do ano. Não se desperdiçava folha de caderno com bobeira, só às vezes um aviãozinho de papel passava voando. Aquela borrachinha que se encaixa na traseira do lápis apagava palavras contadas antes de se acabar. Assoprar o refúgio era luxo. Com a sobra ainda dava para apagar a palavra errada na base do dedo, caso os erros fossem maiores que o tamanho da borracha. Antônio nunca perdeu um ano na escola. Sabia como aproveitar o tempo. Na roça, as férias da escola obedeciam à dinâmica da lavoura. Isso ajudava a organizar as tarefas. Quando, no início do ensino médio, a família partiu em busca de melhores condições de vida no Distrito Federal. Planaltina era a primeira cidade na reta da BR-020, e isso é tudo que Tony sabe sobre a escolha de onde se instalaram. As irmãs mais velhas foram as mais corajosas, partiram antes.
sem conhecer ninguém. Os outros vieram atrás, um a um, como em uma corrente que aos poucos trouxe a todos para a Planaltina. O menino, seus pais e mais o irmão foram os últimos a migrarem. Vieram em uma caminhonete, as bagagens na caçamba. Tiveram que escolher o que cabia, mas quase não tinha nada, era coisinha mínima. Tony se encheu de ansiedades, com esperança de grandes acontecimentos. Em cidade evoluída, a gente tem de evoluir junto. Rememora o sentimento. Assim que chegaram, moraram no núcleo rural Taquara, com luz elétrica e água encanada, onde seguiram plantando em menor escala. Antônio arrumou uma bicicletona e escapulia para assistir aos jogos de futebol na televisão. Se aparecia oportunidade de carona, dava um jeito de espiar a cidade. Todo aquele contraste lhe inspirava grande curiosidade. Um amontoado de gente, carros, comércios, essas coisas todas. Logo se mudariam para a área urbana e Antônio seria matriculado no Centro de Ensino Médio 1 de Planaltina. Escola grande com gente diversa. Talvez tenha sido a força do pensamento constante. Finalmente era cidadão urbano. Aos 18 anos, começou a trabalhar como balconista na padaria de sua irmã. Tornou-se o padeiro e assumiu uma rotina às avessas do que se vive na roça. Sua escala de trabalho começava à noite e terminava na madrugada, para que todos tivessem pão fresco logo cedo da manhã. Entre o amassar de um pãozinho e outro, a nova balconista lhe trazia lanchinhos noturnos. Era Cláudia Eunice, com quem Antônio teria seus 2 filhos, Maria Eduarda e Gustavo. Nesse meio tempo, ele trocou seu Escort XR3 por um lote na estância, onde sua família vive até hoje. Trocou também o fornecimento de pãezinhos pela entrega de gás de cozinha e diariamente pega o rumo da BR-020 para fazer suas entregas em Sobradinho, cidade vizinha. Tony gosta de Planaltina. Costumava ir aos pousos de folia e aos eventos da igreja matriz para apreciar a decoração e a alegria dos foliões. Deixou de ir quando as festas cresceram e a violência aumentou. Presenciou a cidade se modernizar e novos bairros surgirem rapidamente. Confessa que ainda hoje não se acostumou à agitação da cidade. Por isso, sempre que tem oportunidade, escapa para Taquara. Nostálgico, anualmente Antônio visita a casa vazia, onde cresceram os 10 irmãos. Na falta de quem cuide, o mato sempre toma conta. Ele conserta, limpa e capina para devolver os ares de lá àquela fazenda abandonada e cheia de recordações. Ali, ele rememora o cuidado com as criações, reencontra os amigos de infância e os antigos vizinhos. Não se arrepende do rumo de sua vida. Diz que quem ficou por ali estacionou no tempo, não progrediu. Muitas coisas mudaram nas terras de sua infância. Por um lado, a eletricidade e água na torneira. Por outro, as carvoeiras se multiplicaram e o córrego Mucambinho já não existe. As plantações não vingam mais, já que a chuva só vem no fim do ano. Escassas. Não há quase oferta de serviços. Para viver ali, só sou de pensão ou aposentadoria. Antônio até se imagina de volta àquela vida. Costuma levar seu caçula, Gustavo, que tolera uma dezena de dias e gosta. Entretido entre os afazeres e as lembranças do pai. Para Tony, proporcionar esse convívio cria em seu filho amor pela natureza e o torna uma pessoa mais pacífica. Sem o bom chuveiro quente, internet e outras distrações urbanas, sua esposa Cláudia Eunice e sua filha Eduarda não se animam com a estadia. Preferem não acompanhá-los. O fácil acesso às tecnologias e ao turbilhão de informações são o principal contraste entre as gerações de Tony e seus filhos. Ele pondera sobre as escolhas no uso da internet, alimentar-se de conhecimento ou perder-se em inutilidades.
Espera que seus filhos sempre optem pelo lado bom. Por isso, se mantém vigilante. Idealiza que se formem e arranje um bom serviço, que permita seu bem viver. E quem sabe, ajudar os seus pais quando a força lhes falte. Assim, Antônio encontraria tranquilidade, ainda que privado do silêncio e quietude da fazenda de sua infância. Pesquisa: Gustavo Cantuário Leite e Luciana Lopes Cavalcante. Organização do texto: Gustavo Cantuário Leite e Fernanda Vieira Rocha da Silva. Supervisão de escrita e redação final: Luciana Lopes Cavalcante. Revisão de texto: Cláudia Saqueto. Narração: Gustavo Cantuário Leite. Gravação, masterização e mixagem: Fernando Rodrigues. Realização: Ludiceria Projetos. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.